Bom, meu amigo torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Fala Gigante aqui no nosso canal do Gigante Vasco. O segundo vídeo dessa segunda-feira, dia 24 de fevereiro. Uma semana muito esperada. Semana de Clássico dos Milhões. Sábado tem Vasco da Gama e Flamengo pela primeira partida das semifinais do Campeonato Carioca. Uma semana muito esperada também por avanços em reforços. Palácios, Fidia Real, Lloyd Augusto, que já está agilizando a sua documentação após o ok do Alanyaspor pela compra dos direitos econômicos do jogador. Uma semana muito esperada, pois teremos aí Benjamin Garré e Nuno Moreira treinando junto com o elenco e, quem sabe, estando à disposição para a partida desse próximo sábado contra o Flamengo. Uma semana, meu amigo, agitadíssima, movimentadíssima, esperada demais por todos nós vascaínos e talvez uma das melhores semanas do ano. Passamos pela Copa do Brasil, estamos na segunda fase, vencemos o Botafogo, primeiro clássico do ano, estamos nas semifinais do Campeonato Carioca. O vascaíno ainda não tem muito motivo para ficar feliz não, mas sabe aquele risinho de canto de boca? Aquele risinho ainda meio tímido? Esse é o torcedor vascaíno. Passando pelo Flamengo, chegando a uma final de Campeonato Carioca, aí sim, a gente terá muito motivo para sorrir. Mas enfim, um passo de cada vez, a gente, é claro, vai falar muito sobre isso, trazer aí alguns detalhes sobre essa preparação para as semifinais do Campeonato Carioca. O Vasco, que quis levar esse jogo para São Januário, foi vetado já nessa manhã de segunda-feira, e a gente vai trazer tudo isso a vocês. Diante disso, meu amigo torcedor, o que eu tenho a trazer teremos aí um Fala Gigante muito agitado, muito movimentado, de muitas novidades e muitas informações. Entretanto, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês aí muito bem informados, sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, torcedor, muito prazer, tá? Eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco. Esse daqui, para você que não sabe, é o canal do torcedor vascaíno. Estamos aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com a Acorda Vascão saindo sempre às 7 horas da manhã. O Fala Gigante saindo pela parte da tarde. E o Boa Noite Gigante, que é o nosso último vídeo do dia, sempre para fechar, saindo pela parte da noite. Eu conto muito mesmo, com a sua presença, o seu apoio, o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de sua importância para o crescimento e a divulgação do nosso conteúdo. Vamos juntos aí chegar à marca dos 148 mil inscritos e para isso eu conto muito com você. Fechou? Vambora então, meu amigo torcedor, falar logo, de Vasco da Gama. E eu quero começar aqui primeiramente com vocês, este Fala Gigante, falando sobre essa semifinal que vai acontecer nesse próximo sábado, contra a equipe do Flamengo. O Vasco terá pela frente um grande tabu. Um tabu vergonhoso, ridículo, de estar há quase 2 anos sem vencer o Flamengo no Clássico dos Milhões. Aliás, estar há quase não. Estar há mais de 2 anos sem vencer o Flamengo no Clássico dos Milhões. Um clássico que, após o jogo, o duelo, que aconteceu agora nessa Taça Guanabara, onde o Vasco perde pelo placar de 2-0, e o que mais revolta não é a derrota em si, mas a postura do Vasco da Gama, principalmente no primeiro tempo daquela partida. Uma postura vergonhosa, uma postura de time pequeno, se amedrontando diante do seu maior rival. E a gente espera, e de antemão eu já aviso, que no próximo sábado, o jogo vai acontecer no sábado, ainda não temos o horário, a Ferdi ainda não divulgou, mas deve divulgar aí nessas próximas horas, que o Vasco da Gama se comporte como Vasco num Clássico dos Milhões. E vença! A última vitória do Vasco da Gama sobre a equipe do Flamengo aconteceu, meu amigo torcedor vascaíno, no dia 5 de março de 2023. Foi a última vitória do Vasco da Gama sobre a equipe do Flamengo. 1-0 com um gol de Puma Rodrigues no Maracanã. De lá para cá, já tivemos 8 Clássicos dos Milhões. O Vasco não venceu nenhum. Foram 6 vitórias do Flamengo e 2 empates. Então o Vasco tem que quebrar esse tabu. Me desculpe, tá? É obrigação do Vasco da Gama vencer o Flamengo em pelo menos um jogo dessas 2 semifinais que virão pela frente. É obrigação. É obrigação. Para mostrar pro seu torcedor que a coisa mudou. E para dar orgulho a essa torcida tão sofrida que é a torcida vascaína. Então teremos esse Clássico dos Milhões acontecendo nesse próximo sábado. O Vasco da Gama vinha tentando,
jogar em São Januário essa primeira partida das semifinais. Chegou até a levar esse desejo para o BEP, que é o batalhão especializado, né, de polícias em estádios. Entretanto, o BEP não liberou o Clássico dos Milhões de São Januário por conta da segurança. Então, exatamente diante disso, a tendência é que definitivamente as semifinais aconteçam no Maracanã. Haveria até a possibilidade desse jogo ser levado para o Newton Santos, mas eu acho que é muito difícil disso acontecer, para que não tenha maiores aí alterações. Definitivamente essa partida deve acontecer no estádio Jornalista Mário Filho. Eu acho que tem que acontecer lá. É botar público dividido, meio a meio, perdão, liberar os ingressos primeiro para o torcedor vascaíno. Vascaíno lotar o Maracanã, comprar os ingressos, fazer uma linda festa, ser maioria e empurrar o Vasco da Gama para vencer esse primeiro jogo. É essencial o Vasco conseguir a primeira vitória e levar apenas o empate para a segunda partida. E eu espero que o desempenho seja melhor. O Vasco amanhã, terça-feira, vai retornar ao CT Moacir Barbosa para ter uma semana cheia de treinos, terça, quarta, quinta e sexta. E a expectativa é que já nesse treino de amanhã, onde o elenco Cruz Maltino se reapresentará, tenhamos a presença de 2 jogadores. Esses 2 que estão aparecendo aí na imagem a vocês, que ontem estiveram presentes em São Januário. Nuno Moreira e Benjamin Garré. Garré que foi oficializado, né, no último sábado. O Vasco da Gama oficializou a contratação de Benjamin Garré. Ele desembarca no Rio de Janeiro na sexta-feira à noite. Na quinta-feira à noite, perdão. E o Vasco oficializa a sua contratação no sábado pela manhã. O jogador já está treinando junto com o grupo. Aliás, ele não está treinando junto com o grupo. Ele esteve presente no sábado no CT, mas amanhã estará treinando junto com o grupo. Já está tudo certo e o Vasco agora busca apenas regularizá-lo no BID, né? No Bira da Ferge e no BID da CBF. Entretanto, se o Benjamin Garré já foi oficializado, o Nuno Moreira ainda não. Nuno Moreira ainda precisa ser oficializado como mais novo reforço do Vasco. Nuno Moreira que chegou no Rio de Janeiro na manhã de sábado, por volta das 8 horas da manhã. O ponta português estava desembarcando em terras cariocas e o Vasco ainda precisa oficializá-lo. Mas mesmo assim, o Vasco, assim como o Benjamin Garré, dá entrada aí na regularização da documentação para que ambos já possam ser relacionados para a partida contra a equipe do Flamengo nesse próximo sábado. É o Fábio Carilli tendo 3 opções novas se comparado ao último Clássico dos Milhões que aconteceu há algumas semanas atrás. No caso, Nuno Moreira e Benjamin Garré e o garoto Ryan. Então, esses 3 jogadores, ao meu ver, eles já dão uma outra cara para o Vasco da Gama. Já dão uma outra cara para o setor ofensivo do Vasco, que é um problema. É um problema esse setor ofensivo do Vasco da Gama. Era, pelo menos. Porque agora essa diretoria entendeu que era necessário contratar, correu no mercado e está conseguindo trazer algumas peças. Então, Fábio Carilli, técnico do Vasco da Gama, para enfrentar o Flamengo, pode utilizar o Ryan como ponta, ou pode segurar o Ryan e colocá-lo no segundo tempo no lugar do próprio Verratti, pode colocar o Benjamin Garré pelo lado direito do campo, pode colocar o Nuno Moreira pelo lado esquerdo do campo, pode numa segunda etapa substituir e colocar o Lucas Zucarello. Então o Fábio Carilli tem mais peças para movimentar esse setor ofensivo no jogo contra o Flamengo nesse próximo sábado. E tem ainda o período de terça, quarta, quinta e sexta para conhecer esses atletas. Até porque, sendo perguntado ontem, questionado sobre o Nuno Moreira e Benjamin Garré, ele diz que não conhece muito os jogadores, que ainda não trabalhou. Mas eu acho que 4 dias já é tempo suficiente para que ele os conheça, assista aos vídeos deles, jogando nos seus antigos clubes e leve para o Clássico dos Milhões para que ambos possam desempenhar e ajudar o Vasco na busca dessa vitória contra o Flamengo nesse próximo sábado. Bom, meu amigo torcedor vascaíno, eu venho rapidamente aqui para te pedir um favorzaço, tá? A gente está aí na meta, no objetivo de chegar à marca tão importante dos 148 mil inscritos. Nesse momento estamos assim, ó, nos 147.431. Então vamos embora junto? Vamos chegar a essa marca dos 148 mil? Vamos embora em breve também chegar aos 150? Conto com você, hein? Até porque vascaíno ajuda vascaíno. Se você está chegando aqui pela primeira vez e está aqui até agora, é porque tu curtiu, tu gostou, se amarrou no nosso conteúdo. E se você está sempre aqui e ainda não é inscrito, aí tá vivendo errado, meu amigo. Então se inscreva. Tanto você que está aqui pela primeira vez, quanto você que está sempre aqui e ainda não é inscrito. Conta aí com você. Além disso, curta, compartilhe o vídeo, mande para aquele seu amigo, venha fazer parte da família Canal do Gigante Vasco. Show? Valeu? Fui! Agora fiquem aí com o restante do vídeo. Bom, meu amigo torcedor vascaíno, eu conto aí com você, hein? Vambora!
chegar a essa marca tão importante, né, dos 148 mil inscritos. E falando em reforços, o Vasco tem Nuno Moreira e Benjamin Garré nesse processo de regularização. E o Vasco corre contra o tempo para fechar a contratação de um atleta para que ele também possa dar início ao processo de regularização desse jogador, que é, claro, Lloyd Augusto. O jogador andou a situação dele e sim, Lloyd Augusto será um reforço do Vasco da Gama. O futebol é muito louco e tudo pode mudar em pouco tempo. Então, eu vou reformular a minha frase. Lloyd Augusto tem grande chance de ser um jogador do Vasco da Gama. 99% de chance. Sim, 1% de chance de não ser. Mas esse 1% de chance, meu amigo, pode mudar tudo e é até preocupante. Mas hoje a tendência é que o angolano seja jogador do Vasco. Lloyd Augusto não está nem mais na Turquia. Está aparecendo aí as imagens a vocês, postadas pelo próprio Lloyd Augusto nessa manhã de segunda-feira. Ele no aeroporto, com um emojizinho de avião e algumas malas. O Lloyd Augusto ele esteve a caminho de Portugal nessa manhã de segunda-feira. Ele foi para Portugal com o objetivo de resolver uma questão de documentação em Portugal para depois aí sim embarcar para o Rio de Janeiro, realizar exames médicos e assinar um vínculo contratual de 3 anos com o Vasco da Gama. Então a expectativa é que amanhã, no máximo, o Lloyd Augusto já possa estar a caminho da cidade carioca para realizar exames médicos e assinar com o nosso Cruz Maltino. Então amanhã o Lloyd Augusto, gangster, o louco, né, pode estar chegando aí em terras cariocas para assinar esse contrato com o nosso Cruz Maltino. Expectativa grande, né, de Lloyd Augusto. O Alanyaspor, depois de muita insistência, tanto do Lloyd, quanto do seu representante, quanto também do Vasco da Gama, um trabalho bem legal que a parte do Lloyd e o Vasco fez, liberou o jogador. A transferência foi acertada no valor de 2,5 milhões de euros, trazendo para a nossa moeda hoje quase 15 milhões de reais. O Vasco da Gama pagará à vista, de acordo com informações do nosso... Aliás, do nosso não, né? Da Salim Navar, uma jornalista turca, tá? Quero até trazer uma jornalista, não, um jornalista turco, o Salim Manav. A informação é que o Vasco da Gama pagará 2,5 milhões de euros pelo atleta, sendo desses 2,5 milhões de euros, 700 mil euros. Hoje, na nossa moeda, algo em torno de 4 milhões e 200 mil reais à vista, como se diz, no pau, e o restante parcelado. Os outros 1 milhão e 800 mil euros serão pagos de forma parcelada, quase aí 11 milhões de reais o Vasco da Gama pagará em algumas parcelas. Mas Lloyd Augusto será um reforço do Vasco da Gama. O Alanyaspor gostou do valor que foi colocado aí à mesa, né, por parte do Vasco, mas em determinado momento, quando viu que a coisa estava andando, se arrependeu. Deu um passo para trás, porque o Lloyd é o principal jogador do setor ofensivo do Alanyaspor. O clube turco perde uma grande peça para o restante da temporada e esse foi o motivo de arrependimento do clube turco. Mas isso gerou muita revolta também, né? Porque o Lloyd queria vestir a camisa do Vasco, o Vasco pagou pelo Lloyd o que o clube turco queria, e aí quando era para o clube turco liberar, o clube turco se arrependeu, e aí por isso que o Lloyd começou a gravar aqueles vídeos nas redes sociais, revoltado, reclamando, dizendo que queria se aposentar, pressionando, a pressão funcionou, e ele foi liberado para fechar com o nosso Cruz Maltino. Certo é, né? O Vasco agora corre. O Lloyd, nesses vídeos publicados na semana passada, falou que viu o jogo do Vasco e Flamengo. E é um jogo que ele gosta, porque ele iria arrumar confusão. Ele falou, eu iria arrumar confusão nesse jogo, né? Naquele... Esqueci o nome. Angolano, né? Aquele... Caraca, esqueci. A fala angolana é diferente, né? Engraçadinha de ser. E aí, pode ser que ele estreie exatamente num Vasco Flamengo. Sotaque angolano. Pronto, lembrei a palavra. Pode ser que ele estreie exatamente em um Vasco Flamengo. Eu tô numa expectativa grande pra esse cara, gente. Sinceramente, tá? E seria muito legal o Vasco, nesse próximo sábado, ter Benjamin Garré pelo lado direito à disposição, Ryan pelo lado direito à disposição, Nuno Moreira pelo lado esquerdo à disposição e Lloyd Augusto pelo lado esquerdo também à disposição. Uma outra cara que o Vasco terá. Outra cara que o Vasco terá. E um Flamengo que não espera isso. Coisa boa. Coisa boa, vascaíno. Mas deixa aí a sua opinião nos comentários. Se você tá na expectativa, né, para a chegada de Lloyd Augusto e esse desfecho bom que o Vasco tem pelo seu terceiro reforço para o setor ofensivo.
E para fechar com vocês aqui esse Fala Gigante, falar sobre mais uma informação. Porque se o Benjamin Garré e o Nuno Moreira fecharam, se o Lodge está em um processo de fechamento, o Vasco busca um reforço para o seu setor de meio campo, para a posição de volante. É esse rapaz que está aparecendo aí na imagem a vocês, chamado Rodrigo Villagra, tá? Jogador de 24 anos de idade, bem jovem, uma das grandes promessas do futebol argentino. Atleta que apareceu para o futebol vestindo a camisa do Talleres de Córdoba. Um jogador que o Vasco já chegou a procurar. Na janela passada foi uma peça que o Vasco sondou quando ainda vestia a camisa do Talleres. Entretanto, o Vasco não conseguiu fechar e o River Plate pagou o que o Talleres queria e comprou esse bom primeiro volante. Rodrigo Villagra é exatamente isso, tá? É um primeiro volante, um jogador de embate físico, um jogador quebrador, um jogador para parar jogadas. É um atleta interessantíssimo, que a gente olhando bem, o Vasco só tem um dentro do elenco. E ficou nítido que há necessidade de trazer atletas para essa posição, que é exatamente esse primeiro volante, né? O Fábio Carille, ele muda um pouco a formação do Vasco. O Vasco vinha jogando muito numa espécie de 4-4-2 ou um 4-5-1, povoando o setor de meio, colocando 3 volantes, 2 meias atacantes mais avançados, que era Coutinho e Alex Teixeira, e um centroavantão parado, que era o Verratti. Esses 3 volantes, na grande maioria das partidas sempre foram Tietê, Jair e Paulinho. Carille percebeu que não estava dando certo e começou a usar o 4-3-3, né? Contra o Botafogo, o Vasco foi nesse 4-3-3, com 2 pontas abertos, improvisados, Rayan e Zuccarello. Não são pontas, Rayan é centroavante, Zuccarello é meia, mas foram bem nas posições. Verratti mais à frente, e essa trinca de meio campo, tendo Coutinho como esse meio atacante, tendo Tietê como esse segundo volante, volante que pisa mais na área, volante que cria mais jogadas, e Hugo Moura como pitbull, como cão de guarda, como um atleta que está ali para fazer o trabalho sujo, como se diz na gíria do futebol. Deu certo. Mas o problema é, o Vasco só tem o Hugo Moura como esse primeiro volante. É isso que pelo menos o Carille enxerga, e eu acho que é isso que é a realidade. O Matheus Carvalho não é primeiro volante, ao meu ver. O Juan Esforça, muito menos, não é primeiro volante. O Souza até é, mas creio que internamente se entendeu que não há como o Souza mais atuar como primeiro volante pela questão física e pela, hoje, dinâmica do futebol. O Souza não tem mais essa dinâmica, então esquece para aquela posição o Souza ser utilizado. O Jair não é primeiro volante, Paulinho Paulo muito menos. Então o Vasco só tem o Hugo Moura como primeiro volante. Isso é, de fato, ao meu ver, preocupante e creio que também internamente. Então o Vasco hoje está no mercado à procura desse primeiro volante. E informações é que há um interesse grande do Vasco da Gama na contratação por Rodrigo Villagra. É um nome que definitivamente internamente interessa muito. Recentemente, até o TYC Sport informou que o Vasco deu um ultimato ao empresário de Rodrigo Villagra sobre a sua contratação, sobre o interesse na compra dos direitos econômicos do jogador. A questão financeira, de acordo com informações, inclusive, pesa muito, informações dadas até pelo jornalista Lucas Pedrosa, é um reforço muito interessante, é um nome que o Vasco definitivamente quer contratar para ser esse primeiro volante do meio-campo Cruz Maltino, mas a questão financeira é um grande obstáculo. As negociações ainda não foram iniciadas com o River Plate, o Vasco tenta, junto ao empresário do jogador, entender o que necessitaria ser feito para conseguir a contratação do mesmo, e o Vasco segue aí, tentando entender o que pode ser feito. Há a possibilidade até de Juan Esforza, que foi um dos grandes destaques do campeonato argentino na temporada de 2022, vestindo a camisa do New Old Boys, ser envolvido nessa negociação. O Villagra vir para o Vasco levar o Juan Esforza para a Argentina para vestir a camisa do River Plate e haver uma troca entre os dois atletas. Pode ser que haja, sim. A questão é, tem que correr contra o tempo, tá? Tem que correr contra o tempo. E aí, antes que você fale, Lucas, mas o Esforza... aqui pra gente o Esforza pode não ser um grande jogador, mas na Argentina é um nome muito respeitado. Ele jogou muita bola em 2022 no Campeonato Argentino vestindo a camisa do New Old Boys. Era o capitão da seleção argentina sub-23, então assim, o Juan Esforza é um nome muito respeitado em território argentino. Então seria pro River até melhor ter o Esforza do que o Villagra. Mas eu acho que hoje pro Vasco seria melhor ter o Villagra do que pro Esforza. Então seria uma troca interessante. O Vasco segue tentando, do jeito que pode, tentar a contratação do jogador. A informação recente, até um pouquinho preocupante, é do CSKA Moscou, que colocou na mesa um valor bem alto, tá, pelo Rodrigo Villagra, 6 milhões de dólares fixos e 1 milhão em bônus, por 100% do passe.
ou seja, uma negociação que pode gerar até 7 milhões de dólares. Hoje, trazendo para a nossa moeda, algo em torno de 42 milhões de reais. Uma grana altíssima que o River está disposto a vender por esse valor. O CSKA botou na mesa, o River gostou, então a expectativa é que as coisas andem. Andando com o CSKA, esquece para o Vasco da Gama. Mas vamos ver, tudo pode acontecer, o River pode não aceitar, a negociação pode não andar, mas certo é, o Vasco tem sim interesse nesse jogador, e não dando certo com ele, a expectativa é que o Vasco vá ao mercado e procure um outro atleta para essa posição de primeiro volante. Show? Bom nome? Vale a pena o investimento? Deixa a sua opinião aí nos comentários. A gente fica por aqui. Esse foi o nosso Fala Gigante, o segundo vídeo dessa segunda-feira. Já já a gente está de volta, trazendo mais informações com Boa Noite Gigante, saindo aí por volta das 8 horas da noite. E contamos, é claro, muito com a presença e a participação de todos vocês. Vamos que vamos, vascaíno. Curta, compartilhe, se inscreva e, como a gente sempre fala aqui no nosso canal, saudações vascaínas.